O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira. O meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje nós completamos o 9º dia e as intenções foram trazidas ao longo deste novenário. No final, todas essas intenções serão queimadas e o espírito, o sentido é que as nossas orações cheguem a Deus como incenso em agradável odor. Por isso, começamos na outra semana, mas como semana que vem, quarta-feira, é 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, nós celebraremos Nossa Senhora de Fátima na quarta, e o primeiro dia do novenário será na outra quarta, de tal forma que continuamos rezando, mas sempre trazendo as intenções, pedindo a Deus por intercessão de Nossa Senhora. Hoje, a liturgia nos faz refletir algo que não é difícil, uma comparação que nosso Senhor usa, que nos é muito comum. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Esta verdade, eu sou a videira, vocês são os ramos, meu Pai é o agricultor, nos faz pensar o quanto é preciso estar ligado a Jesus Cristo. Do outro lado, também nos coloca que Deus, sendo o agricultor, Ele é aquele que zela, que cuida da parreira de uva, da vinha, num termo mais bíblico, nós usamos a parreira de uva. Deus é aquele que trabalha, molda, zela. Adentremos no Evangelho. Disse Jesus: Eu sou a videira, vocês são os ramos, meu Pai é o agricultor. Todo ramo
que em mim não dá fruto, ele o corta. Perceba, não basta estar ligado a Jesus Cristo. Ele está dizendo, aquele que está em mim, mas não produz fruto, ele corta. Por quê? Porque é sinal que está roubando energia, está apenas bebendo da seiva, mas não está se deixando conduzir pelo DNA de Jesus Cristo. A pergunta já fica no ar: estamos dando fruto? É bem verdade que o fruto não é a árvore, mas existe um ditado antiquíssimo, inclusive dos rabinos: o fruto é o que nos dá a certeza de que a árvore está viva. Como que você sabe que uma árvore está boa? Quando ela produz limão, quando ela produz tangerina, quando ela produz manga, jabuticaba. Agora, quando uma árvore não produz fruto, ela é boa? Não, é infrutífera. Para que manter uma árvore, do ponto de vista, vamos olhar uma árvore frutífera, que nunca produz nada? Você acaba cortando, está ocupando espaço. Então, por mais que o fruto não seja o essencial, ele é o sinal de que a árvore está em bom estado. Volta-nos a pergunta: quais frutos eu estou dando? Frutos de caridade, frutos de bondade, de perdão, de amor, de compreensão, de pacificação. Nós estamos pedindo: Senhor, cesse a violência, as guerras, venha com a paz. Mas Jesus vai além. Mesmo aquele que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Existe uma outra tradução que diz que ele poda. Muito breve, eu sempre marco o dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho. Nesse período, um pouco mais, um pouco menos, quem tem roseira em casa, quem tem hortência, quem tem árvores frutíferas, é o dia da poda. É ou não é? Julho é o dia de você podar. Mas quando você poda, ela sofre, tanto que ela entra num processo, vou usar uma palavra não muito técnica, ela inverna. Durante o inverno todo, toda a força dela volta para a raiz. Quando termina o inverno, ela joga de novo a energia e floresce. Só que se você não podar, o que vai acontecer? O ramo vai ficar comprido demais. É ou não é? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus deve ter visto muitas vezes Nossa Senhora podar o jardim. Deve ter visto muitos agricultores podarem a parreira, a vinha. Sabia que tinha que acontecer isso. E ele diz que mesmo se nós dermos frutos, Deus poda. Será que nós aceitamos as nossas podas? Eu falava no rádio hoje, e depois soltei no chat do YouTube Padre Manzotti, e a coisa que mais pegou foi essa poda de Deus. E a poda de Deus, ela acontece em nossa vida de várias formas. Uma provação, a poda, uma doença, a poda,
um desentendimento. Ah, como é ruim a poda. É ou não é ruim? Pense você sendo podado. Mas não é que Deus é ruim. E aqui está o segredo, muito do que, inclusive eu estou terminando, falta pouco para terminar Romanos. Alguém está acompanhando a leitura orante de Romanos? Perdeu 10 da manhã, 10 da noite. E essa poda é o que aconteceu, que eu tento descrever no Inabalável. Gente, poda não é que Deus é ruim para comigo. É que Deus sabe que nós precisamos. Lembra que eu falei do movimento, vamos usar da hortênsia, que é muito próprio aqui do sul. Uma roseira ou uma jabuticabeira. Você corta, a energia vai para a raiz. O que está dizendo ali? Que quando Deus poda, a gente para de ficar olhando para fora. Uma dor, um corte, uma provação, faz com que nós olhamos para nós mesmos. A nossa energia vital volta-se para nós. E às vezes nós precisamos disso. Nós ficamos tanto fazendo para os outros, ou tanto tentando nos mostrar para os outros. Isso é o pior. Você se mostra, você está ruim, mas fica aquele sorriso amarelo. Hoje a leitura falava aquele lábio doce. São Paulo falando. As podas de Deus, elas nos beneficiam. Dói, machuca, mas é porque Deus não gosta? Não, porque Deus nos ama. Porque depois do inverno, nós iremos florescer muito mais. Os cachos de uva serão muito mais graúdos, carnudos, e não aquela uva seca, doces, senão vai ser aquela cacho de uva seco, que você põe na boca só tem caroço. Dá para entender o evangelho hoje, né? Como nós lidamos com as nossas podas. E Jesus continua: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos anunciei. O que é esse estar limpo? A palavra de Deus faz isso, meus irmãos. Ele vai limpando, tirando a quiçaça, a erva daninha. Como é que chama aquela tiririca que dá na grama, que toma conta de tudo? Gente, antigamente o Paraná não era pé de café, até a grande geada. Você não tinha que ruar o café? Tinha ou não tinha? Até tirar uns, para que um nascesse mais forte. Não é? Como é que é o seu nome? Paulo, não era assim? Tem que ruar o café. O duro que Deus faz isso conosco. Não, eu não quero, não mexe comigo não, Deus. Você tem que dizer: mexe comigo, Senhor. Eu te permito, eu peço essa graça. Trabalhe em mim. 1000 vezes nos colocarmos na justiça de Deus do que na justiça dos homens. Com certeza, falou bem. 1000 vezes nós pedimos: Deus, me corrija, do que a vida nos corrigir. A vida é muito mais cruel. Por isso que eu falo, às vezes eu falo no rádio e dou aquela sapecada: pai, mãe, se você não educar teu filho, um dia vão quebrar o nariz dele e ele vai aprender pela vida. Eduque você, porque os outros não farão com misericórdia. Então, a gente pedir: Deus,
age em mim, pode me corrigir. Eu aceito o que o Senhor vai fazer de mim. Vai doer, mas eu sei que Deus vem com misericórdia. Deus morde e assopra 1000 vezes. Mas o Evangelho continua. Tem que permanecer em Jesus Cristo. Então muitas forças tentarão nos tirar de Jesus Cristo. Nós precisamos identificar qual é a força contrária que me impede de estar unido a Jesus. Pode ser o dinheiro. Mais do que o dinheiro, o poder. Nós vivemos um grande problema do poder. O grande problema da violência no mundo é dinheiro e poder. Tudo gira em torno disso. Ah, mas são os materiais, as pedras materiais nobres que estão enterrados. Dinheiro e poder. Mas isso nós não fugimos também não. Dinheiro e poder nos domina muito. Isso é uma força contrária. Jesus continua. E pouca gente prestou atenção. Fiquem comigo. Vocês vão dar frutos. Sem mim nada podeis fazer. Essa frase não pode passar despercebido. Sem Jesus nós não podemos quase nada. Tadinho, Jesus deve falar assim: ô tontinho desse padre, ô tontinho desse Reginaldo, ele acha que ele pode muito. E ele falando: sem mim você não pode nada. Escuta isso, dona Maria. Está com um problema em casa, sozinho você não vai longe não. Com Deus você vai longe. Porque a mesma negativa é inversamente positiva. Me faço entender. Sem mim nada podeis fazer. É uma negativa. Do outro lado a positivo. Comigo tudo podeis fazer. É isso que nós temos que entender. Mas eu não consigo. Consegue. Com Cristo você consegue. Mas meu filho, gente, hoje aquela mulher, a primeira mulher que eu atendi, Senhor da glória, 7 filhos, 6 filhos, né? 6 ou 7, todos mortos. A última assassinada por causa de drogas. Meu Deus, como essa mulher fica de pé? 7 ou 6 filhos, eu não consigo lembrar agora. Deu 6 filhos. Uns morreram no acidente de trabalho e a última assassinada. Como essa mulher se mantém de pé? Como que essa mulher pega o telefone e liga e pede? É Deus que sustenta a gente. Dia das Mães está chegando. Até fiz uma campanha hoje. Queria muito, quem tem mãe viva ou falecida, que postasse uma foto da sua mãe, só que tinha que usar assim, #mães inabaláveis. Coloca, você que está aí no GC, você vai escrever para mim aqui, #mães inabaláveis. Só que você tem que me marcar, porque eu quero postar, eu quero repostar. Opa, o senhor está falando palavras de vida? Não, pergunta para os outros, é fácil. Pega a foto da tua mãe, #mães inabaláveis, e me marca. Vamos prestar homenagem para as mães. Mães inabaláveis. Porque, meu Deus do céu, está chegando o dia das mães. O que seria do mundo se não fosse as mães? Se não fosse essas mães que rezam,
essas mães que dobram o joelho, essas mães que choram, essas mães que têm tudo para desanimar, mas estão ali firme. Termino dizendo: sem Deus nada podemos. Então o contrário é verdade. Com Deus tudo podemos. Que Deus nos ajude e que Nossa Senhora, aqui, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, como você achar melhor, nos ajude a sermos fiéis a Deus.